E aí pessoal, sou Matheus Trindade e hoje eu vou falar para vocês como foi minha trajetória fazendo o desenvolvimento da rinha de back-end, segunda edição 2024 Q1. Para quem não conhece, a rinha de back-end é meio que um desafio ali criado na bolha dev no Twitter pelo Zan Franceschi, não sei se é assim que fala, mas cada um fala de um jeito. E basicamente a rinha a gente tem que criar uma API com a linguagem que a gente escolher, mas respeitando algumas regras de arquitetura e também de desenvolvimento ali para a API. E depois essa API tem que ser testada utilizando uma ferramenta de testes de carga chamada Gatling, onde ela vai verificar se as requisições estão passando da forma correta, também vai verificar se ela está aguentando o tanto de requisições que ela envia, que se eu não me engano são mais de 60 mil requisições e ela em aproximadamente 4 minutos. Também ela vai medir no final para a gente qual foi a porcentagem de milissegundos ali que nossa API respondeu cada requisição. Então o objetivo da rinha é realmente fazer ali um desafio, cada um faz com sua linguagem, é uma brincadeira meio que saudável, se eu não me engano não tem premiação, mas é meio que a premiação é você, eu não vou dizer se divertir, mas sim quebrar a cabeça tentando resolver os problemas que dão. Todas as informações sobre a segunda edição da rinha de back-end estão contidas nesse repositório daqui do San Franceschi. Então, aqui no README, nós vemos que o principal assunto dessa rinha trata de controle de concorrência com tema de crédito e débito, créditos. Ou seja, a gente precisa criar meio que um API que se assemelha a como se fosse um sistema de banco. A gente faz transações e tem um extrato. E esses são os dois únicos endpoints que a gente precisa criar. O primeiro, que é o de transação, onde a gente tem um tipo post, que a gente recebe ali o ID na URL, o ID do cliente, o valor, que esse valor tem que ser em centavos, então tem que ser um valor inteiro, não pode ser float, nem double, nem nada do tipo. A gente tem que também receber o tipo da transação, se é C de crédito ou D de débito, a descrição e também a gente tem que responder um HTTP 200, caso dê tudo certinho, a gente tem que responder com o limite da conta e o saldo. Esse limite é basicamente o quão negativo sua conta pode ficar. Então, se sua conta tem 10 mil de limite, você pode ficar ali com menos 999. E para outra requisição, que é o de extrato, a gente tem um GET no cliente, onde a gente só recebe aqui o ID do cliente, e a gente tem que retornar esse objeto aqui, JSON, onde a gente tem o saldo, o total do saldo, a data do extrato, o limite da conta, e também as últimas 10 transações que ocorreram na conta do cara. Cada um desses endpoints tem suas regras. Algumas regras são, a gente tem que retornar um status code 422, que é específico ali para o Gatling conseguir entender e fazer seus testes. Para cadastro inicial de cliente, nossa base tem que ter 5 clientes com esses respectivos IDs, limite e saldo inicial. Então tem essa tabelinha aqui. A gente tem que, assim que a gente sobe nosso banco de dados, a gente já tem que vir com esses, ele já tem que vir com esses clientes pré-cadastrados. E aí a estrutura independe do que você vai escolher lá. Aqui também temos algumas coisas sobre como entregar o nosso desafio. Meio que ele pede obrigatoriamente que você tenha um Docker Compose YAML para ele conseguir rodar ali o Docker Compose Up. Tem que respeitar as restrições de memória e CPU, que a gente vai falar aqui em breve. A arquitetura mínima também. Também a gente tem que subir essa imagem da nossa API para o Docker Hub. Também temos que ter um README descrevendo um pouco das tecnologias que a gente utilizou na nossa API e também o link para o repositório que a gente fez. Caso seja necessário, alguns arquivos de configurações que você utilizou no seu projeto. Para a arquitetura mínima da API, ele pede que a gente tenha um load balancer na frente, e aqui a gente não precisa utilizar um Nginx, porque ele dá como exemplo o Nginx, mas a gente pode utilizar qualquer um, ou até mesmo, como ele diz, criar o nosso próprio. A única regra aqui é que ele precisa estar exposto na porta 9999. Também precisamos ter duas instâncias do servidor da API em si, iguais, e também precisamos ter o database, que precisa ser um banco de dados em memória. E no geral, a nossa aplicação não pode ultrapassar 1.5 unidades de CPU e também tem que ter no máximo 550 memórias RAM. Aqui também ele dá alguns exemplos de arquivos para a gente, que tem um Docker Compose, que tem a API 1 e a API 2, um Nginx e o database. Também temos aqui um script SQL para poder inicializar o banco de dados com os clientes que ele já tinha dito anteriormente. Temos um Nginx Conf aqui de exemplo. Eu estava querendo participar da rinha de back-end e utilizar o Next.js. Para quem não sabe, eu sou desenvolvedor front-end, trabalho com React, também trabalho com Next.js. E eu queria implementar a API utilizando Next.js, porque lá nós temos a parte de API interna dele, onde a gente consegue criar APIs que rodam via server-side, só que eu estava um pouco desmotivado de fazer isso.
Até que, aqui na aba de participantes, a rinha, eu vi que teve uma submissão utilizando um framework front-end, que é o Svelte, e também utilizando o Svelte Kit para API. E ele teve até um resultado muito bom, e as requisições aqui tiveram porcentagens boas. Então foi aí que eu decidi fazer em Next.js. Então, para começar, eu vi alguns vídeos de participações da primeira edição da rinha de back-end, comecei a entender um pouco melhor de como é que funcionava toda a dinâmica e tal. Então, o principal ponto que eu ataquei foi escolher a tecnologia, nesse caso eu utilizei o Next, mas também decidi pensar quais seriam as outras tecnologias que eu ia utilizar. Então, como eu estava utilizando o Next para criar o servidor HTTP, eu utilizei o Drizzle, que é um concorrente ao Prisma, para fazer, que é um ORM para conectar com o banco de dados. Também utilizei o Zod para poder fazer a validação das requisições, porque a gente precisava retornar 422 em alguns casos específicos. Também utilizei o ban ao invés do Node, porque como essa rinha vai muito questão de performance, então eu decidi utilizar o ban para poder fazer um projeto mais rápido. O segundo ponto que eu queria atacar era conseguir fazer minha API de qualquer jeito, mas que ela rodasse e não desse nenhum erro. E depois, o último ponto seria eu fazer as otimizações necessárias. Então, para isso, eu fiz meio que de qualquer jeito, os dois endpoints que a gente precisa, que é o de extrato, que ele retorna aqui esse JSON. Também tem um de transações. E aí, quando eu rodei o projeto pela primeira vez, eu tive a grande surpresa que não estava passando nada. Estava quebrando muita coisa, a API não estava dando conta, dava erro do Nginx direto. E eu já estava ficando louco, fiz diversas configurações. Eu passei ao total nesse projeto umas 2 a 3 semanas, sendo que meio que a API em si eu tinha feito em uma tarde, brincando, e passei 3 semanas só mexendo em arquivo de configuração, que foi aí que eu vi que meio que não depende muito da linguagem para você ter um resultado legal. O que depende mais é a configuração em si que você faz. Sem saber qual era o problema que estava tendo no Next, eu comecei a configurar vários arquivos, tanto para o Nginx quanto para o Postgres. Mexi também no Docker pensando que poderia ser ele, já que eu estou utilizando o Ubuntu com WSL aqui no Windows. Achei também que poderia ser isso. Baixei o Docker Desktop para poder ver as métricas de uso de CPU e de RAM, removi as limitações do Docker Compose e mesmo assim minhas requisições estavam dando problemas, estavam lentas e eu não sabia mais o que fazer. Conversando com meu primo em uma noite, eu percebi o problema era o Next.js. Então eu fui fazer uma POC em outro projeto utilizando um Node puro. O problema assim era o Next.js, por algum motivo ele era meio lento para poder fazer essas requisições HTTP a ele. E devido a essa lentidão, estava quebrando o Nginx. O Nginx não estava aguentando o número de requisições que estava entrando, porque o Next não está conseguindo processar também, estava demorando muito. E aí deu um problema geral na fila e aí quebrava todas as minhas requisições. Então, como o objetivo era fazer algo rápido, então como o objetivo agora era fazer algo que funcionasse e que seja rápido, e aqui no projeto Node eu decidi tirar a maioria das coisas que eu estava utilizando, por exemplo, validação com Zod, o ORM Drizzle, e decidi fazer tudo o mais simples possível. Na primeira versão que eu tentei fazer esse projeto, eu nem coloquei um servidor, eu estava tentando utilizar o próprio servidor HTTP do Node. No caso aqui eu não estava utilizando mais ban, porque já tinha vários outros projetos com ban lá e não ia ser exclusividade nenhuma. Eu queria fazer algo exclusivo, sendo que nesse projeto aqui não tem exclusividade nenhuma também, mas não veio ao caso. Então eu tentei fazer o mais enxuto possível, sem utilizar nenhuma biblioteca, mas não teve jeito. O HTTP do Node, eu teria que configurar muitas coisas e eu não estava com essa paciência toda depois de tudo que eu passei configurando no projeto Next.js. Então, para resolver o problema do HTTP, eu lembrei que existe essa lib chamada Koa, que é do mesmo criador, se eu não me engano, do Express, só que essa aqui é voltada para performance, então ela é muito mais limpa, enxuta e voltada a ser rápida. Então, para ela, eu tive que instalar Koa puro, que subir o servidor HTTP, o Koa Router, que servia para conseguir fazer os endpoints, e também o Koa Body para poder conseguir pegar todo o corpo da requisição ali. E para fazer a conexão com o banco de dados, eu utilizei a biblioteca PG do Node para não precisar utilizar o ORM. Da primeira vez que eu rodei o projeto, eu tive uma surpresa. Estamos aqui com o primeiro teste. Nem olhei no console, véio. Meu Deus, velho. Tá melhor que que o Next. Eu percebi que eu tinha colocado uma variável com o nome errado e por isso estava quebrando tudo. Então, ao corrigir esse erro de variável,
Já que eu estava utilizando o JavaScript puro, eu não conseguia ver esse tipo de erro lá na IDE. Então, ao corrigir o problema da variável, os testes passaram todos, só que ainda estava lento, mas eu já tinha conseguido passar a segunda etapa, que era fazer um código que funcionasse. Então, agora eu ia passar para a terceira etapa, que era otimizar todo o meu código. Então, com minha API passando todas as requisições, na verdade eu tinha ainda 3 erros, que eram erros de concorrência, e isso aí era um problema que eu queria resolver depois, porque era algo que eu nunca tinha mexido na minha vida. Então eu resolvi tentar otimizar o tempo de resposta da minha API. Eu comecei mexendo num arquivo de Nginx, utilizei aqui algumas configurações que eu perguntei para o ChatGPT. Então eu descrevi para o ChatGPT como era toda a minha aplicação, descrevi também o desafio da RIA, que era um teste de carga excessivo, e aí eu comecei a puxar algumas configurações tanto para o Nginx quanto para o PostgreSQL aqui config. E aí eu consegui chegar essas configurações aqui do Postgres, elas são meio que baseadas na quantidade de recursos que eu aloquei para cada um dos meus serviços e também para o meu banco de dados. Por isso que eu cheguei nesses números aqui de 32 MB, 64, 300 e tal. Isso aqui reduziu bastante o número do MS lá das requisições. Outro ponto que foi bastante importante aqui foi que aqui no README da RIA nós temos um link que mostra um código de exemplo que o próprio Zan Franceschi fez aqui, que ele fez em Clojure e tal. E aqui muita gente se baseou nesse arquivo init.sql do próprio Franceschi, onde nós temos 3 tabelas, uma de cliente, transação e de saldos. Eu conversando com meu primo lá, ele me falou que ele só estava com 2 tabelas, onde essa de saldo ele tirou e passou o valor diretamente para clientes. E aí eu percebi que realmente não tinha nenhuma regra relacionada às tabelas do banco de dados. E aí eu comecei a ler um pouco mais a documentação da RIA e percebi que aqui tinha algumas coisas que eram desnecessárias, como o nome aqui e tal. E aí eu decidi estudar um pouco mais sobre o Postgres para poder otimizar essa tabela aqui. Então, com a ajuda do ChatGPT, eu descobri que existe um tipo no Postgres chamado JSON. Eu tentei utilizar ele, mas como a parte de transações precisaria ser um array, ele não funcionou tão bem, então eu decidi abolir ele e transformei as 3 tabelas em apenas uma, chamada clientes, onde transação é um texto que começa com um array vazio aqui, isso mesmo. Também adicionei index na tabela para poder otimizar as queries, para otimizar os selects. E aí ficou assim o meu projeto. Aqui no index.js nós temos aqui o COA, tem aqui a conexão com o banco de dados, coloquei em constantes o update e o select, e a primeira rota aqui que nós temos é a de get. No meu projeto anterior, em Next.js, nós tínhamos essas 3 tabelas, então para fazer a parte do extrato, eu tinha que fazer 3 requisições para o banco de dados, ou seja, 3 consultas ao banco de dados, na verdade, para poder depois montar o JSON. Já nesse projeto Node, com essa otimização que eu fiz no banco de dados, eu tenho apenas um select by edge aqui e depois eu monto as últimas transações e o saldo aqui também do cara. Então eu reduzi bastante aqui o número de queries no banco e assim otimizando a response para esse endpoint. Na parte de transações aqui, como eu removi o ZOD, eu tive que fazer vários ifs aqui para poder validar tudo certinho, responder aqui com o status 422 para o Getter conseguir testar. Uma parte essencial que tem aqui nessa parte é a parte de conexão com o pool e essa parte de begin e for update e também rollback para a gente fazer o lock do banco para poder trabalhar com a parte das concorrência e aí não ter esse problema aí entre o saldo, caso venha 2 requisições ao mesmo tempo e tal. Um problema que eu teria utilizando a transação como texto aqui dentro seria que, devido ao grande número de carga de requisições de transação, já que são mais de 60 mil requisições aqui, poderia ser que estourasse o limite de caracteres que esse text aqui aguenta. Então o que foi que eu fiz? Já que na descrição aqui ele fala que tem que ter as 10 últimas transações do usuário, do cliente, basicamente eu fiz caso dentro daquele array tiver um length igual a 10, eu removo a última transação e adiciono a próxima em cima. E aí, sempre que eu fazia essa requisição, ele sempre se mantinha ali em 10 transações por cliente. Então, essa estratégia minha aqui reduziu bastante, porque antes eu precisaria fazer aqui, se eu não me engano, para essa requisição, umas 4 queries para o banco,
E aqui agora eu só faço duas, que é de procurar o cliente e a outra de atualizar o cliente e tá tudo funcionando. Então esse aqui é meu Gathering atualmente, rodando no WSL na minha máquina. Todas as aquisições estão passando. O 75 aqui, que é o que validado lá na rinha, está em 5 ms. Esse aqui está um pouco alto. Eu fiz um teste, comprei uma máquina na AWS, é uma instância T2 médio, se eu não me engano. E lá eu fiz os testes, fazendo umas configurações de network dentro do Docker Compose. E esses dados aqui foram muito menores. Se eu não me engano, esse 75 aqui bateu 2 e o 99 bateu 5. Então 99% das minhas requisições tiveram no máximo 5% de MS, que é ótimo. E aqui na rinha, se você ver aqui na parte do status testes, o meu está com uma OK com 1 ms. Então, consegui aí bater um resultado que eu acho super aceitável. Então, pessoal, é isso. Eu gostei bastante de participar da rinha, dessa segunda edição, e vou participar de todas as outras edições também. Na primeira, eu fiquei com um pouco de receio de participar, já que eu sou front-end e não sou back. Mas dessa vez eu decidi participar para poder aprender um pouco mais essa parte de performance e testes e tudo mais. Meus resultados foram até muito melhores do que eu imaginava. Na verdade, eu só queria fazer passar todas as requisições e todos os erros lá, tirar tudo e enviar a si mesmo. Mas como eu consegui reduzir bastante, até 1 de MS, ali o meu P75, para mim estou no céu. Eu sei que meu código tá uma carniça, minhas decisões foram uma merda, mas tá funcionando, eu estou feliz. E para todo mundo que está com receio de participar da rinha, galera, participem. É muito bom você mexer na rinha. Todos os códigos que eu fiz, eu pesquisei bastante tudo que eu estava mexendo ali, todos os arquivos de configuração do Nginx, do Postgres, tudo que tem ali, eu pesquisei para saber realmente para que servia, porque só colocar lá, eu acho que não ia resolver, só copiar de outras pessoas, ou copiar de blog e tal, não iria resolver o meu problema, não ia deixar otimizado. Então, eu fui pesquisando a fundo realmente o que cada uma daquelas configurações fazia, e aí melhorou 100% tudo, ao invés de só copiar e colar. Então, eu estudei bastante. Eu gostei também porque eu estou enrolando há mais de 2 anos um curso de Docker aqui, que eu tenho. E com a Rinha eu estudei bastante, eu aprendi bastante sobre o Docker Compose, sobre o Docker, o life cycle do Docker para montar a imagem e tudo mais. Saí daqui com um resultado bom e também com conhecimento, então para mim esse desafio valeu muito a pena. Espero que você participe também. Valeu!